E aí, pessoal, como é que vocês estão aí? Hoje nós vamos ler o prefácio desse livro, que foi escrito pelo Sérgio Amadeu, que inclusive, se vocês não sabem, eu fui num podcast com o Sérgio Amadeu esses dias, e ele é um cara muito mais famoso e mais esperto que eu, então isso me validou muito. A gente foi num podcast lá que a gente falou sobre a pele das fake news. Quem não viu, procura aí, tem uns vídeos na internet meus sobre isso, eu vou botar em algum lugar. Mas então, hoje nós vamos ler o prefácio desse livro aqui, Colonialismo Digital, por uma crítica hacker fanoniana. A ideia é que ele realmente introduz o tema desse livro, que é, entre outras coisas, falar sobre como as big techs, por meio dos seus processos e por meio dessas plataformas e o que eles fazem com os nossos dados, eles estão introduzindo um novo colonialismo, que seria uma apropriação ali dos dados dos países menos desenvolvidos, para que isso se reverta em lucro nas metrópoles, que é de onde essas empresas vêm. E eu não li o livro ainda, mas eu já passei do prefácio e eu pensei assim, nossa, esse prefácio aqui é muito bom exatamente para introduzir o assunto, para que vocês pensem em algumas outras coisas, para que vocês possam pesquisar mais no assunto, e daí, como ele tem na internet, eu trouxe pra gente ler ele aqui. Colonialismo Digital, Imperialismo e a Doutrina Neoliberal, Sérgio Amadeu da Silveira. Este livro trata do colonialismo digital não como metáfora ou força de expressão, mas como a dinâmica do capitalismo tardio que constitui sua existência a partir de dois elementos intercambiáveis, uma nova repartição do mundo em espaços de exploração econômica e o colonialismo de dados. Assim, Davidson Faustino e Walter Lippold atacam o coração gelado do Big Data e do imperialismo que atualmente se alicerça cada vez mais na tecnologia. Não há dúvida de que o colonialismo histórico, definido por Karl Marx como um dos métodos utilizados pelos capitalistas europeus para realizar a acumulação primitiva do capital, não existe mais. Países como o Brasil ou a Argélia não são mais colônias em que pese a Martinica de Frantz Fanon, um dos principais teóricos da luta anticolonial, será ainda hoje um departamento ultramarino insular francês no Caribe. Inclusive, parênteses aqui, todos esses países que sofreram com o colonialismo francês, vocês devem estar vendo nas notícias que tá rolando uma revoltas, né, guerras, golpes e tal nesses países todos, que tem, claro, muitas contradições nesses processos todos, mas essas contradições elas vêm, obviamente, desse período aqui de colonialismo em que esses países foram destroçados, né, pela França, e até hoje, enfim, eles são colonizados pela França. É só vocês verem o caso lá a questão foi no Níger, né, o último golpe que aconteceu, que, se não me engano, a maior parte da produção de quê? De urânio deles, é isso? Vai tudo pra França. Então, até hoje eles são uma colônia da França. Teoria da dependência, exatamente. Não existe, mais ou menos. Eu literalmente disse, na prática existe ainda. O novo colonialismo é dataficado, e sua violência, muitas vezes sutil, produz a precarização nada suave do trabalho e aponta para uma submissão social enredada e gamificada que formata sujeitos submetidos à servidão maquínica e aos sistemas algorítmicos das grandes empresas do norte global. Nenhuma dessas palavras está na Bíblia, mas eu acho que dá, em resumo, o que ele está dizendo, eu acho que é o que a gente sente na pele, que vocês do chat já estavam falando aí. Basicamente existe toda uma nova dinâmica de extrair valor, né, das colônias, dos países que não desenvolveram sua indústria digital e tal, da mesma maneira que o norte global desenvolveu, que a gente fica à mercê desses algoritmos e dessas plataformas, dessas redes onde a gente precisa estar, né? Tipo, eu preciso estar aqui para poder alcançar esse público, eu preciso entrar no YouTube para que os meus vídeos vão mais longe, eu preciso estar no Instagram, eu preciso estar no Twitter, mas eu estou gerando um valor ali com os meus dados que fica todo sendo extraído por essas empresas. Uma nova velha dinâmica. Exatamente. Milton Santos, grande geógrafo brasileiro em A Natureza do Espaço, nos alertou de que a principal forma de relação entre a humanidade e o meio natural é dada pela técnica. As técnicas são um conjunto de meios instrumentais e sociais com os quais as sociedades efetivam sua vida, produzem e criam espaço. Influenciado por Simondon, Santos expressa que a tecnologia é uma das expressões mais relevantes da cultura e, portanto, está submetida às disputas ideológicas. Talvez eu esteja simplificando demais o que ele quis dizer, mas hoje a gente tem dinâmicas sociais que elas se passam dentro das máquinas. A gente pode até dizer que as mesmas dinâmicas elas estavam ocorrendo em outros sistemas e
comércio e tal, mas hoje a gente tem essa velha dinâmica numa plataforma nova que são as plataformas digitais. Agora, os atores hegemônicos, armados com uma informação adequada, servem-se de todas as redes e se utilizam de todos os territórios. Eles preferem um espaço reticular, mas sua influência alcança também os espaços banais mais escondidos. Eis porque os territórios nacionais se transformam num espaço nacional da economia internacional e os sistemas de engenharia mais modernos criados em cada país são mais bem utilizados por firmas transnacionais do que pela própria sociedade nacional. Isso aqui eu vou parar e nós vamos falar um pouco sobre isso. Olha só, eis porque os territórios nacionais se transformam num espaço nacional da economia internacional. O que ele está tentando dizer aqui? Vou dar um exemplo prático. Quando a gente tem uma vendinha de pizzas da tua cidade que atende pelo WhatsApp, a gente tem uma parte da nossa economia local que depende de um componente que está atrelado a uma empresa estadunidense, mas enfim, uma empresa multinacional que não opera no nosso território. Então, o nosso território nacional, as dinâmicas de comércio, de relações que a gente tem dentro do nosso país, elas estão ocorrendo dentro de uma plataforma que não está no nosso país. E daí, claro, tu vai dizer, mas o WhatsApp não te cobra para fazer nada. Mas a gente sabe que eles estão com os nossos dados gerando dinheiro. A gente sabe que o Facebook, se a gente vendesse a pizza pelo Facebook ou usa o Facebook para fazer uma propaganda da comida que a gente está vendendo, nós estamos movimentando essa economia do outro país. Falando apenas de economia, a gente não está falando nem de soberania e dados, então. Isso que eu acho foda, quando a pessoa escreve bem, tem que ficar um maluco aqui 2 minutos destrinchando cada palavra na live, tá? Mas enfim, é isso que essa frase está dizendo em algumas poucas palavras. E os sistemas de engenharia mais modernos, criados em cada país, são mais bem utilizados por firmas transnacionais do que pela própria sociedade nacional. E isso aqui é uma coisa que a gente tem falado muito quando a gente lê as notícias. A infraestrutura de internet, a infraestrutura de eletricidade, de comunicação que a gente tem no nosso país, se a gente começar a privatizar todas as nossas relações para dentro dessas outras plataformas que são transnacionais, o que a gente está fazendo se não servindo a essas empresas transnacionais, multinacionais de outros países, ao invés da nossa sociedade aqui? Então, essas coisas foram construídas pela gente, elas estão no nosso país, mas toda vez que a gente usa essas coisas que são nossas, a gente não só está alimentando dados e outras coisas, mas a gente está literalmente gerando lucro para essas empresas de fora. É isso que eu entendi desse pequeno parágrafo foda pra caralho. Eu acho que foi aqui quando eu tava lendo que eu pensei, nós precisamos trazer isso pra gente discutir com o pessoal. Isso é uma boa frase, o pesadelo periférico. A gente desistiu disso nos anos 90, o neoliberalismo é mais entreguista do que a ditadura. Por que eu gosto de falar pela perspectiva da tecnologia? Porque eu não acho que eu sou, assim, a melhor pessoa pra comentar sobre neoliberalismo, sobre privatizações, sobre as movimentações políticas, econômicas da sociedade. Mas sobre tecnologia, eu sou da área e eu tenho acompanhado bastante. E o movimento da tecnologia, ele se despolitizou muito nos últimos 20 anos. No ensaio sobre software livre, eu falei em como o movimento software livre já teve as preocupações com isso. E daí eu senti que um lado mais idealista, um lado mais de a tecnologia vai resolver nossos problemas, é só a gente, usar a tecnologia, informatizar tudo. Esse lado venceu o debate. E daí a gente abriu a porteira para todo esse tipo de coisa. Desde que estejam nos dando uma solução tecnológica que resolve o meu problema hoje, essas questões todas não importam. O Brasil usa um satélite dos Estados Unidos para telecomunicações, tem isso, a gente usa cabos que vêm dos Estados Unidos também. E enquanto a gente é amiguinho deles, tudo bem, mas daí vê o que acontece com Cuba. Se cria um mercado aqui, mas o dinheiro vai para outro país, exatamente. Mas como exatamente as empresas lucram com isso? O texto vai falar um pouco melhor, então vamos esperar, mas depois a gente pode entrar nesse mérito. A US International Trade Commission, em 2012, foi acionada pelo Senado norte-americano para documentar e quantificar o impacto econômico da restrição ao fluxo transnacional de dados que começava a ser reivindicado por pesquisadores, ativistas e governos de diversos países. Como resultado, a ITC estimou que em 2011 o comércio e os serviços digitais que incluem o fluxo de dados aumentaram o PIB dos Estados Unidos entre 517 bilhões e 715 bilhões de dólares e geraram aproximadamente 2,4 milhões de empregos. Essas informações se encontram no relatório Measuring the Value of Cross-Border Data Flows de 2016. Notamos que a manutenção do livre fluxo de dados para os Estados Unidos não é uma questão vinculada à defesa de pequenas e médias empresas do mundo empobrecido, como lemos nos discursos dos seus consultores, mas é um elemento fundamental da extração de riqueza dos países tecno-economicamente pobres e dependentes. Isso aqui, quando tu vê os dados, o negócio fica assim. Se tu pensar, é meio óbvio.
eles estão abrindo um mercado enorme para essas empresas que ficam lá, que empregam lá, que geram lucro lá, em outros países. Mas a gente não tende a ver isso no campo da tecnologia. Vocês me digam se vocês veem dessa maneira, porque a gente tende a ver como assim, pô, essas empresas estão nos dando produtos de graça. E isso aqui a gente nem entrou no mérito as coisas ruins que eles podem fazer com isso, a questão da vigilância, a questão da anticompetitividade, tudo isso. A gente só tá vendo no sentido de, tipo, se essas indústrias fossem nossas, se a gente operasse essas indústrias aqui dentro, quantos desses bilhões poderiam ficar dentro do nosso país? Poderiam rodar a economia aqui, né? Por isso que a gente chama isso de colonialismo. Por que era o colonialismo? Era tu invadir os outros países pra expandir os mercados pro teu capitalismo, para o desenvolvimento do teu capitalismo. E por isso que eu acho que, inclusive, falando no primeiro parágrafo, uma versão menos violenta do colonialismo. Eles não estão vindo aqui, travando, né, uma guerra com o povo que mora aqui, roubando nossos recursos naturais, mas eles estão fazendo isso, que é roubando nossos dados e substituindo as empresas que a gente poderia ter aqui. Numa leitura bem superficial que eu faço, acho que já fica bem claro que a gente pode ver isso. Como que foi contabilizado isso? Ele disse que foi fluxo de dados no texto. É que eles fizeram um impacto de como seria a restrição do fluxo de dados. Eles tentaram ver, assim, se o Facebook não funcionasse pro Brasil, quanto da grana não ia rolar pros Estados Unidos. Eu acho que é assim, pelo que tá escrito no texto. Faustino e Leopold, que são os autores do livro, né? Aqui trataram também dos mecanismos de sustentação ideológica desse novo colonialismo a partir do novo fetichismo da técnica. Que fetichismo da técnica é um termo para uma coisa que a gente fica falando aqui o tempo inteiro. Essa coisa de achar que a tecnologia, todas essas coisas brilhantes e modernas e tecnológicas, têm algum valor mágico intrínseco entre si, estão separados da sociedade. Da ilusão da neutralidade tecnológica, outra coisa que a gente sempre fala aqui, e de ingênuas crenças na libertação pelos dispositivos, como se fosse possível eliminar problemas sociais apenas implementando e manuseando aplicativos digitais. Saiu um corte no canal do Teclas exatamente sobre isso hoje, que é o corte da Anatel falando que vai resolver fake news com uma aplicação de blockchain para as pessoas decidirem o que é verdade ou não. É literalmente isso que ele tá falando aqui. Essa questão da neutralidade da tecnologia, esse idealismo, fetichismo da técnica pegou muito pesado na discussão que a gente teve da questão da neutralidade de rede, do Marco Civil. Quem viveu isso sabe que a gente era muito, muito novo, com pouca barba na cara. Eu recém fiz a barba, então eu voltei para esses tempos. Mas a gente era muito novo, sem nenhum cabelo grisalho e tal. Complementando essa perspectiva, é importante destacar o papel das consultorias internacionais para a adesão dos gestores públicos e privados a discursos que dão cobertura à expansão do colonialismo digital. Deixa eu ler isso daqui de novo para ver se eu entendi. Complementando essa perspectiva, a do fetichismo tecnológico, da crença na magia da tecnologia e tal. Complementando, é importante destacar o papel das consultorias internacionais para a adesão de gestores públicos e privados a discursos que dão cobertura à expansão do colonialismo digital. Isso aqui é tipo quando o BC aqui do Brasil fica com esse papo de que com a tecnologia a gente vai democratizar o acesso ao dinheiro. Quando o governo do Bolsonaro e principalmente a gestão do Paulo Guedes aqui, a solução para eles era botar tudo na internet. Se o FGTS for pra internet, pum. Se carteira de motorista for pra internet, pum. Esse é o exemplo que eu acho que é de outro ministério e tal. Não que essas coisas sejam inerentemente boas ou ruins, mas se tem essa visão de que as coisas elas precisam estar na internet e daí a gente vai resolver altos problemas, mas os problemas eles são sociais, eles vêm da estrutura social, eles vêm de trás, não é botando uma coisa dentro do computador necessariamente que a gente resolve. As consultorias têm demonstrado grande capacidade de sedução com relatórios e levantamentos aparentemente impecáveis, bem como seus PowerPoints motivacionais. E a gente conhece muito bem PowerPoint no Brasil, o efeito que eles podem ter. Depois de colocar tudo online, eles queriam vender a sério pra IBM. E isso é outra coisa. E uma perspectiva que tu falou aqui, que eu nem tinha conectado, mas que é exatamente isso. Não. Vamos botar todos os dados do governo na internet. Acessibilidade, democratização e tal. Aí pega e vende as empresas de tecnologia do governo para empresas lá de fora. Aí o que a gente fez? A gente entregou a porra dos dados de gerência do nosso governo para empresas de fora do Brasil. Que é um negócio que não faz sentido. Eles vão ganhar dinheiro agora gerenciando a função do nosso Estado. Cara, é inacreditável o que a ideologia liberal faz. De modo significante, as consultorias são disseminadoras das estratégias das Big Techs, das métricas que portam as exigências de adequação e conformidade a produtos e práticas específicas do imperialismo. De novo, eu tô parando demais, né? Isso aqui, eu acho que eu tô virando um bom streamer porque eu não consigo ler o negócio sem fazer react o tempo inteiro. Pra fazer um paralelo do campo de tecnologia pra uma coisa que vocês já tenham visto e vocês já estejam mais vacinados contra isso. A gente tem aqueles rankings da liberdade econômica,
os rankings da corrupção, os rankings de gestão, não sei o que os liberais trazem muito. Eles pegam, inventam um subconjunto de algumas métricas e daí dizem, olha só, os Estados Unidos é a democracia mais avançada, é o país que tem menos corrupção, é o país com mais liberdade econômica. Aí surge aquelas coisas bizarras do tipo, a Singapura é o país com a maior liberdade econômica de todo mundo, não sei o que. Isso aqui é a versão de tecnologia dessas coisas. É aqueles compliances de processos, é aquelas consultorias que dizem se, sei lá, você está de acordo com as tecnologias, e daí os governos, eles são cooptados por isso. E daí, com uma desculpa de que você está fazendo um processo técnico de melhorar alguns pontos da tua gestão, tu se adequa exatamente às regras que vão beneficiar os centros do imperialismo. Como bem demonstrou David Beer em Metric Power, formas de medir são métodos de poder e de controle que moldam comportamentos e decisões, são construções sociais, refletindo os valores e os interesses de quem as cria e utiliza. Eu gosto que o texto explicou exatamente o que eu disse, muito melhor, então eu devia só ler o texto. As consultorias polinizam ideologicamente as classes dominantes e os gestores públicos dos países tecnoeconomicamente secundarizados. Consultorias são exércitos numerosos e operam em escala global, como a PricewaterhouseCoopers, que emprega 276 mil pessoas. A Accenture, com mais de 500 mil empregados. A Capgemini, grande consultoria em tecnologia, com mais de 270 mil funcionários em todo o mundo, entre outras. Então, só para vocês terem noção, gente, a gente tá tentando falar sobre esse assunto e explicar, ia dizer pra pessoa comum, pro povão, mas isso é péssimo falar isso, porque eu não entendo de vários assuntos, entendeu? Quando eu tô falando de ecologia, a Bebel vem aqui e explica coisas que eu nunca ouvi, então eu não vou falar pro povão, mas eu estou tentando explicar pra pessoa que não mexe com tecnologia, que não entende esses processos. Aí eu sou uma pessoa, aí vocês talvez vão tentar explicar, aí eles vão ver um vídeo de uma outra pessoa que tem um pouco mais de consciência disso, vão ver o Sérgio Amadeu falando, beleza. Essas empresas têm centenas de milhares de pessoas que estão trabalhando, sendo pagos, recebendo salário o dia inteiro pra vender essas ideias. A luta é muito desigual. Por enquanto, Sandmanzen. É isso que eu acho também, porque essas pessoas, elas são empregados. Essas pessoas, elas são empregados. Eles entendem o que a gente tá falando aqui, mas eles precisam de grana, porque todo mundo em um grau ou outro faz essas mesmas coisas. Então, você tem razão. Por enquanto, a gente tá em menor número, porque quando os trabalhadores se unirem, aí o bicho vai pegar. Observe que a expressão transformação digital, amplamente adotada por agências internacionais, governos e pela imprensa mundial, surgiu no meio empresarial norte-americano e foi consolidada pela consultoria Capgemini e pelo Massachusetts Institute of Technology, que publicaram em 2011 o texto Digital Transformation. Em seguida, inúmeros países passaram a seguir as orientações da digitalização. Isso é outra coisa também, pra gente martelar muito esse ponto. Quando o pessoal falava o tempo inteiro, e a gente ouviu isso, entre inclusão tecnológica, digitalização do país, revolução digital, web 2.0, indústria 4.0, todos esses termos, eles estão seguindo essa ideologia aqui. Eu não tô dizendo que é uma teoria de conspiração, que tipo, chegou lá o BlackRock, como diria nosso amigo Monarcão, né? Que disse, hahaha, Globo, agora você vai falar que a indústria 4.0, isso é a ideologia do negócio. É essa ideologia do fetichismo, da tecnologia que a gente falou antes e tal. É natural que, tipo, a nossa mídia fale sobre isso, é natural que os nossos políticos falem sobre isso, é natural que a pessoa média que não entende muito de tecnologia ou até que trabalha no campo, e não foi exposto a essas discussões aqui que a gente tem, aceite isso naturalmente. Talvez vocês lembrem de ouvir essas coisas, porque essa discussão não é feita, a discussão que a gente tá fazendo aqui agora, quer dizer, ela sempre foi feita, né, mas ela não é feita com a intensidade necessária. Inovação, exato. A inovação, porra, vamos inovar. Vocês sabem o que eu tô dizendo, vocês entendem. Apesar das profundas mudanças no capitalismo do século XIX para o capitalismo do século XXI, ele continua estruturado em classes, em agrupamentos sociais divididos pela posição que ocupam na produção, na apropriação da riqueza produzida. E isso aqui, esse parágrafo aqui, é o que vocês têm que pegar e esfregar na cara quando vem algum corno e diz: ai, vocês estão falando de capitalismo, Karl Marx escreveu isso há 200 anos atrás. Sim, meu irmão. Mas se tu lesse o que ele explicou a dinâmica da porra do sistema econômico e a gente tá na mesma dinâmica. As pessoas ainda ocupam posições sociais baseadas em como elas ocupam uma posição na produção. Nós estamos no capitalismo agora, porra. Nesse sentido, Faustino e Leopold perguntam o que de fato é o colonialismo digital e, sobretudo, quais são suas implicações para a dinâmica da luta de classes contemporânea. Eis a questão crucial. Além disso, os autores trazem a descrição dos processos codificados que articulam os conflitos de classe aos raciais e étnicos. Isso aqui é muito foda. Eu mal comecei a ler no livro, mas isso aqui é muito foda que eles fazem.
Por isso que tem a influência do Frantz Fanon. Porque isso aqui é uma coisa que, quando a gente chega nas notícias, algumas a gente consegue pensar essas dinâmicas. Como, por exemplo, para dar um exemplo para vocês, como os modelos de linguagem, eles foram treinados com muito trabalho precarizado em países do sul global. E daí os benefícios desses modelos, a grana, vai toda para países que são majoritariamente europeus, são, sei lá, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, né, Alemanha, que são onde tem os grandes centros de desenvolvimento, e a mão de obra barata que fica lá clicando o botãozinho, treinando o modelo, tá nos outros países que são os povos que também são racializados, sofrem preconceito, sofrem racismo desses outros países. E tem toda a questão do racismo algorítmico, todas essas coisas. A digitalização e a dataficação não eliminaram o racismo, mas o reproduziram. E em alguns casos expandiram pela gestão algorítmica. De novo, o texto está explicando muito melhor o que eu estava tentando falar. Bancos de dados que portam decisões racistas ao alimentar os sistemas algorítmicos de machine learning, como uma rede neural artificial, tem gerado padrões racializados e modelos racistas para tratar novos dados. Assim, a chamada inteligência artificial baseada em dados pode não apenas reproduzir, mas também ampliar discriminações que buscamos superar. Isso aqui também é um pulo do gato importante. Isso é um dos grandes problemas desses algoritmos de machine learning. Não é só que, o mundo é racista e daí eles vão ser racistas. É que eles podem criar processos mais racistas ainda. Vivemos hoje uma informática de dominação, uma computação que bloqueia a tecnodiversidade e as possibilidades dos povos de criarem e recriarem seus aparatos tecnológicos. Mulheres, negros, povos originários são orientados a se contentar com a condição de usuário das soluções criadas pelas Big Techs. Muito foda essa frase. Porque isso aqui dói. Isso aqui dói no meu âmago. Toda vez que as pessoas dizem, mas Lucas, por que a Soberana não está numa rede aberta? Por que a Soberana ocupa o YouTube e a Twitch e o Twitter? Vocês acham que não dói isso? Essa coisa que a gente está tentando fazer militância, a gente está tentando criar essa consciência na classe trabalhadora e unir todas as pessoas que sofrem preconceito, que são racializadas, que são discriminadas. A nossa alternativa de atuação política é o quê? Entrar numa plataforma de uma Big Tech. Isso dói, isso é uma contradição enorme. O pessoal diz, por que vocês não vão para uma plataforma aberta? Que plataforma aberta? As pessoas estão nessa plataforma aberta, ela tem as capacidades que a gente tem de disseminar os dados que as outras têm. Geralmente as respostas são, sei lá, cria a sua própria, as pessoas estão lá, não, convença as pessoas a irem lá, e a coisa é, não, ela não tem as mesmas capacidades. Então não é tanto uma questão da gente querer, da gente dizer assim, nossa, realmente, agora nós vamos para o Mastodon e vamos criar o Mastodon aqui. É que a gente precisa se inserir nas outras plataformas, mas é uma contradição? É perigoso? Pode acabar acarretando que só banam todos os nossos conteúdos? Pode. Essa é a troca. Eu te ofereço consciência de classe numa plataforma que rouba os seus dados. Você oferece o seu like, seu subscribe e o desejo de se organizar num movimento radical ou num partido marxista-leninista. Não dá pra confiar em alguém sem contradições. Que frase belíssima. Obrigado. Isso, então, Tony Link, é exatamente isso que eu sempre falo para as pessoas, porque isso é o passo 2 da discussão. Se a gente criar uma plataforma, a gente vai ter que hospedar ela nos Estados Unidos, nas plataformas do governo dos Estados Unidos. Então é aquela coisa assim, não, quando a gente criar as plataformas tudo livres, a revolução vai acontecer amanhã, porque daí a gente vai poder falar qualquer coisa, porque não sei o que, vão poder se organizar, é tipo, não, cara. É só, tipo, um passo a mais pra, por exemplo, se alguém quisesse derrubar isso, derrubar também. A construção é muito mais pesada. Tem que ser muito mais capilar, muito maior. Vai demorar, pessoal. Sei lá, pode ser rápido se a gente convencer mais gente, mas só pra vocês entenderem que não é um passeio, assim. Se é algo que fica confuso, no caso de uma revolução brasileira, as plataformas internacionais poderiam cortar o nosso acesso a elas, tipo, com certeza. É só tu ver o que acontece com Cuba. Eles mal têm acesso à internet. Cuba é muito louco. Eu ia fazer uma live. Quem não sabe, lá no YouTube da Soberana tem uma live minha sobre música cubana, que é um assunto que eu pesquisei e fiz uma live. Mas eu também pensei em fazer uma live sobre a internet em Cuba, que é outro assunto que é muito interessante. Eventualmente a gente podia fazer aqui, agora que tem esse espaço. Se tu vê como funciona a internet em Cuba, eles não têm os cabos submarinos, que é como a internet chega no Brasil, dos Estados Unidos e da Europa. Eles não têm acesso a esses cabos. Teve uma época que a Venezuela botou um cabo pra eles, para que eles pudessem ter acesso à internet. Hoje, grande parte funciona por satélite, que é internet no modelo de telefone, eu acho que, não sei se é 3G ou 4G. Deve ser uma tecnologia, é bem lenta, o pessoal fala. E os Estados Unidos, tu imaginar assim, se os Estados Unidos têm um embargo com Cuba, então a internet inteira dos Estados Unidos está fechada para Cuba, certo? Não.
O embargo é econômico, tá? As empresas, elas não podem fazer negócios com Cuba. Tu não pode fazer vendas e tal, não pode usar dólar, essas coisas. Mas as redes sociais dos Estados Unidos estão abertas para Cuba. Por que vocês acham que isso acontece? Tipo, me responda aí, chat. Por que Facebook, Twitter, Instagram estão abertos para Cuba? Para levar liberdade e democracia, obviamente. Pelo mesmo motivo que o pessoal tem a Rádio Free Asia e porque eles tocavam música europeia na fronteira com a União Soviética, para mostrar assim, tipo, ó, isso aqui é a terra da liberdade, a terra da felicidade, a terra dos produtos. E para fazer as revoluções coloridas, né, também, essa é outra coisa. Vi uma matéria muito boa falando dos cabos submarinos e como eles se quebram fácil, barcos de pesca e tal, além de que os Estados Unidos cortam os cabos que quiserem em fé. Ah, eu nunca tinha pensado nisso, né, mas... Então, enfim, só para vocês saberem, se vocês falarem mal dos Estados Unidos o suficiente, ele pode vir com um barquinho e cortar a internet do Brasil. Tem uns cabos que vêm da Europa e de outros lugares, mas é só eles mandarem mais barquinhos e daí quanto tempo a gente sobrevive sem internet? Mas vamos continuar aqui. Então, enfim, o colonialismo dissemina que o único modo de criar tecnologias é esse que nos subordina e nos modula. Então, olha só. Similar ao que o cara do realismo capitalista falou, esqueci o nome dele. A gente tem um realismo tecnológico aqui, que a gente olha pra tecnologia como ela tá hoje, e a gente diz, só tem essa maneira de agir. A gente precisa entrar nas redes sociais de lá, a gente precisa criar um vídeo pro YouTube, a gente precisa fazer live, a gente precisa criar um fórum, a gente precisa criar um chat. Só que provavelmente a solução pra gente sair disso e criar as próprias tecnologias e tal, não é só fazer uma cópia e não é só entrar nas plataformas. Qual é a solução? Não sei. A gente tem que pensar em construir isso. O pessoal fala de redes mesh, redes distribuídas, que é a internet descentralizada, distribuída, todas essas coisas. A internet já é um protocolo descentralizado distribuído. Hoje é tão bizarro falar que ela é descentralizada e distribuída, porque ela é tão centralizada, mas ela é, né? Mas enfim, vamos continuar. Gugu Liberato, foi ele que escreveu o Realismo Capitalista. Mark Fisher é o coautor, né? Analogamente, e não anal, as plataformas digitais alegam buscar apenas e tão somente a melhora de nossa experiência, obviamente. Para tal, extraem constantemente nossos dados a fim de realizar predições a ponto de não precisarmos mais querer, uma vez que os algoritmos que aprendem com os dados de comportamento poderão predizer nossas vontades. Quem nunca leu o texto sobre a Cambridge Analytica e a eleição do Trump, eu recomendo, fica a recomendação aí. Se alguém lembrar o nome, acha aí, mas eu vou continuar. Uma das consequências desse modelo de digitalização baseado em dados é a crescente necessidade de armazenamento e processamento. Faustino e Leopold ressaltaram que 63% da receita operacional total da Amazon é obtida pelo serviço de computação em nuvens, e não pela disponibilidade logística de seus produtos físicos ou digitais. Isso aqui é a moral, tipo, a Amazon, ela virou uma empresa de computação, eu acho que pra quem é da computação isso é óbvio, mas tem gente que não tá ligado, que a Amazon é uma empresa, uma Big Tech, é uma gigante da computação. Depois que eles fizeram o Prime e a Twitch, esqueci, a gente tá dentro da Amazon. Foi mal aí, chefinho. Eles são uma das grandes empresas de computação. Isso não implica que os dados sejam materiais. Isso aqui também é bem legal, ó. Dados são imateriais e por isso podem ser reproduzidos milhares ou milhões de vezes. Ocorre que o fato de os dados serem imateriais não implica que não necessitem de máquinas para armazená-los e processá-los. O comportamento e os fluxos da vida estão sendo convertidos em dados e estes sendo guardados em data centers gigantescos. A competição intercapitalista não desapareceu no mundo dataficado, mas se intensificou. Empresas do grupo Alphabet não entregam seus dados para empresas Meta, que por sua vez não compartilham o que coletam para a Microsoft, a IBM, a Amazon ou quaisquer outros, mas compartilham tudo com o governo dos Estados Unidos, segundo as revelações do Snowden, que eu boto muita fé, porque o cara tem que ficar isolado dentro de um quartinho na Rússia lá, porque se ele voltar para os Estados Unidos, ele vai ser imediatamente executado. Se ele sair na rua num país que é aliado dos Estados Unidos, vai vir um drone, tá ligado? Cada clique, cada ação nas redes, cada e-mail pode trazer uma informação importante para compor o Pearl dos consumidores de produtos. Perfil. Ah, tá. Essa enorme coleção de dados reflete em milhares de datasets, muitos com mais de 50 mil metros quadrados e milhares de servidores, gerando impacto ambiental e contrariando quem dizia que a digitalização melhoraria o meio ambiente. Exatamente. E a única pessoa que se ligou disso foi Hideo Kojima, no ano de 2001, na sua obra-prima Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Não tô brincando, esse é literalmente o tema do jogo, que a gente não tem como guardar os dados que estão sendo produzidos pela humanidade. Segundo o relatório do Synergy Research,
Group de 2021, existem cerca de 8.8 mil data centers em todo o mundo, centenas deles de hiperescala, ou seja, que têm a capacidade de suportar aplicações robustas e escaláveis, seja pelo processamento, seja pela conectividade disponível. A localização dos data centers parece não esconder mais uma face do colonialismo digital. Quase metade deles está na América do Norte. São consumidores intensivos de energia e de água e geram um impacto ambiental nefasto. Isso aqui é uma previsão minha. Se a gente não derrubar o capitalismo nos próximos 10 anos, que eu acho que não vai acontecer. Pra mim, quando o pessoal dos Estados Unidos perceber que a porra dos data centers são um treco que fica no meio do país deles, sugando água e eletricidade e matando as cidades em volta, porque eles começam a crescer e tal, eles vão começar a meter data center nos outros países. Eles vão assim, o maior data center dos Estados Unidos no meio da Amazônia, e daí eles vão começar a consumir toda a água da Amazônia, e daí eles vão meter um exército dos Estados Unidos em volta, assim, pra proteger o Google. Essa é a minha previsão. Vai ter data center dos Estados Unidos em outros países. E daí os países vão ficar assim, mas bora dar isenção de imposto, porque vai ser foda. Olha quantos empregos vai gerar ter esse data center. Levanto outra grande qualidade desse trabalho de Faustino Leopold. As possibilidades da resistência. Agora sim, vamos, a gente foca muito na parte ruim, né? Os autores se inspiram na visão do psiquiatra e militante de resistência argelina Frantz Fanon para organizar o pensamento, a estratégia e a ação da luta contra o colonialismo de dados. Isso implica, teoricamente, a perspectiva ambivalente da tecnologia. O digital pode ser colocado a serviço da luta emancipatória, a IA pode ser reformatada e repensada para assegurar o interesse das classes populares, ou está intrinsecamente vinculada à eficácia e à eficiência exigidas pelo capital. Isso é maneiro, ó. A gente já falou várias vezes sobre isso, inclusive é o que a gente estava dizendo. Isso é uma contradição. Porra, estamos usando a tecnologia para algo mais positivo aqui, imagino eu, né? Algumas pessoas vão dizer, esse comunistinha de merda, ou algumas pessoas até da esquerda radical vão dizer, que bobagem ir pra internet fazer esse trabalho. Acho que são menos pessoas assim. Mas existe essa dualidade, existe essa coisa de como a gente pode usar a tecnologia para nos libertar. O Frantz Fanon, eu não lembro se ele vai falar aqui no texto, mas eles usaram a rádio, né? A rádio como uma ferramenta muito potente da revolução deles nessa época. Vamos liberar que traga os servidores pra cá e daí diminui o ping dos games. Caralho, Toninho, eu queria que tu tivesse errado. O pessoal vai, privatizar as empresas de comunicação todas pra o Google ser dono, tá ligado? E daí ele vai meter os data center aqui, fuder as cidades todas, e o pessoal vai dizer, caralho, meu ping é 2 milissegundos no LoL. Como é bom. Abram os olhos. Vamos continuar aqui. Protocolos anticapitalistas inspirados no ativismo hacker e nas ideias de Fanon poderão gerar o mesmo efeito do rádio na luta contra o colonialismo francês? Para de não ler o texto, Lucas. É possível inaugurar uma IA anticapitalista? Ou nada disso importa, pois dados, algoritmos, modelos estatísticos seriam neutros? Obviamente não são, né, Serginho? Estamos lendo esse texto há 10 minutos aqui, 10 horas. Tu acha que a gente acha que é neutro ainda? Os caminhos a trilhar exigem decisões sobre situações complexas em que o poder se estrutura também pelas tecnologias. O controle do intelecto geral pelo capital reforça a alienação técnica e anula a inteligência coletiva local, consolidando sua submissão ao marketing. Assim vivemos na névoa da guerra. E nossa visão turva nos impede de perceber as armadilhas do neoliberalismo, fase doutrinária atual do capitalismo mundial. O fetiche da tecnologia é uma dimensão da alienação técnica que robustece a alienação do trabalho. A gente pode fazer uma colocação aqui, assim, por exemplo, pensar nas pessoas que trabalham de aplicativo, ou até nas pessoas que jogam aqueles joguinhos que cobram microtransações e a gente fica gastando dinheiro e dando nossos dados fazendo essas coisas. Tu não vê aquilo como trabalho direito, tu não vê como uma relação antiga de trabalho, né, que tem um patrão, e tu não vê aquilo como uma dominação tecnológica, tu vê aquilo como um jogo, como uma gamificação, como uma atividade que faz o teu tempo livre. Inclusive as empresas fazem um marketing muito focado nisso, para que tu continue sem ter essa visão real, que tu continue sem entender que aquilo é uma relação de trabalho, uma relação de exploração. O capitalismo construiu subjetividades alienadas do produto do seu trabalho. Para isso, teve de aprofundar as separações e os isolamentos sociais. A cultura se apartou da tecnologia, como se essa também não fosse sua expressão e ambas não fossem social e historicamente condicionadas. Isso aqui é materialismo histórico dialético. A tecnologia se tornou uma espécie de solução mágica, cada vez mais distante da compreensão das pessoas. Quanto mais a indústria avança no processo de divisão do trabalho, quanto mais vai substituindo o trabalho vivo pelo trabalho objetivado, mais distantes ficam os trabalhadores da apropriação do fruto do seu trabalho. E isso aqui é uma coisa que a gente já falou um pouco nas últimas lives também. Quando criaram o chão de fábrica e o Fordismo, o trabalho
trabalho, né, da pessoa ali começa a ficar cada vez mais alienado, porque ao invés da pessoa olhar pra, sei lá, esse fone de ouvido e entender que essa caixinha, ela é feita de 2 peças que são coladas e são impressas numa coisa de plástico, e isso aqui tem um circuito dentro e uma capinha e uma borracha, a pessoa só fica o dia inteiro plugando a borrachinha ali. Ela molda a borrachinha do fone e coloca ali. Uma outra pessoa só tira as capinhas, uma pessoa só corta as caixinhas e tal. E na tecnologia, com a uberização, a gente tá vendo o quê? Uma pessoa prepara comida, uma pessoa entrega os ingredientes, uma pessoa recebe os pedidos para fazer a entrega. A gente tem cada vez mais recortes e cada vez mais passos dessa dinâmica da divisão do trabalho. O que ele está dizendo aqui e o que eu estou tentando dizer é que com a introdução de algoritmos e a gerência automatizada do algoritmo, a gente pode pensar inclusive na Web 3.0, todas essas coisas de blockchain, smart contracts, tudo isso, a gente abre a porta para a gente subdividir ainda mais, alienar mais ainda do processo, que o entregador, ele não sabe o que está dentro da sacola de comida, ele não sabe de que restaurante veio. Não sei se vocês estão ligados que tem o fenômeno das ghost kitchens que o pessoal fala. Tem 10 restaurantes no iFood, mas todos eles saem da mesma cozinha, que produz vários pratos, e tem várias pessoas que também são contratadas, terceirizado lá, e daí o entregador só chega num prédio, não sabe que comida tem e leva pra algum lugar. O algoritmo tem aberto mais ainda as possibilidades de que ninguém entende porra nenhuma do que tá acontecendo. As pessoas só realizam a sua pequena simples tarefa, sabe? Era mais fácil tomar posse da fábrica do que do algoritmo com todas as barreiras. Banir o uberizado é mais fácil do que demitir. Banir o trabalhador, tu quer dizer? Com certeza. Existem empresas que provém essas ghost kitchens. Aqui tem 2 empresas que montam todas essas estruturas, pode crer. E teve uma notícia recente do MrBeast. O MrBeast, eu acho que vocês devem conhecer, que é o youtuber mais famoso do mundo hoje. Ele é o maior. Um youtuber famosinho aí, vocês devem já ter ouvido falar. E ele tava trabalhando com ghost kitchens em várias cidades pra vender um hambúrguer dele lá. E daí a empresa largava umas comidas muito nojentas. É o maior? Tá. A empresa tava largando umas comidas muito nojentas, tipo umas carne crua, uns negócios tudo amassado e tal. E daí o pessoal tava reclamando, e daí ele quebrou o contrato e agora ele tá sendo processado, tá tendo uma briga aí com essa empresa. Mas enfim, eles oferecem isso, assim, se hoje tu tem grana pra caralho, né, se tu é um burguês, e tu quer, ok, eu quero entrar no mercado de comida, tu só subcontrata, eles fazem tudo como se fosse tu, como se fosse a tua identidade visual, como se fosse o teu aplicativo e tal, mas é tudo um negócio que é feito por outras empresas em vários lugares do mundo, nessa dinâmica que eu tava explicando aqui. Há um jargão da cultura digital que diz que não foi da melhoria do cavalo que se chegou à máquina industrial, bem como não foi a melhoria da máquina que nos levou ao silício. Por exemplo, a guerra pelo controle dos semicondutores se dá em batalhas por conhecimento, por bloqueio econômico dos detentores dessa tecnologia a seus inimigos geopolíticos. A alienação técnica e a alienação do trabalho atingiram seu ápice no mundo informacional das máquinas cibernéticas. Essa alienação contribui de modo decisivo para consolidar a subordinação da nossa inteligência local e nacional a conveniente ideia de sermos felizes consumidores e usuários de tecnologias inventadas nos países tecnoeconomicamente ricos. Estamos aptos a comprar, nunca a desenvolver nem a criar. Desse modo, não teria sentido armazenar nossos dados em infraestruturas locais que permitissem criar nossas tecnologias, reconfigurar os algoritmos, avançar em nossos experimentos. Ter o controle dos dados que expressam nosso cotidiano impediria ou dificultaria que os sistemas de IA das Big Techs criassem soluções voltadas a nosso interesse. Com uma classe dominante que não apostou na industrialização em um mundo industrial e agora não aposta em criar e desenvolver a infraestrutura cibernética necessária para o mundo informacional, só deixa eu parar aqui um pouco. Ele largou aqui uma coisa muito importante pra gente pensar. Se tu chegar hoje pro Lula e disser assim, ó Lula, soberania digital, a gente precisa ter as nossas empresas aqui, a gente precisa ter o desenvolvimento da tecnologia, a gente precisa investir nisso. É capaz do Lula dizer assim, entenda, companheiro, eu não sei imitar a voz do Lula. Ele vai dizer, a gente depende de várias coisas dessas empresas Big Techs de outros países. Fazer um esforço pra desdepender disso seria uma piora, seria retirar o acesso. E eu sei que é muito cínico isso, mas seria retirar o acesso a essas soluções que a gente está dependendo. Então, por exemplo, o pessoal reclama, o WhatsApp é bloqueado na China. Se a gente quisesse ter o nosso próprio sistema de mensagens, que nem o WhatsApp, e bloquear ele no Brasil, quantas pessoas, pequenos negócios iam ser afetados por causa disso? Quantas pessoas iam perder se tu tirasse acesso ao Insta, se tu tirasse acesso ao Facebook? Quantas pessoas iam perder, de fato, acesso a várias coisas que elas precisam? Muitas, porque a gente ficou dependente dessas tecnologias. Então não é uma questão simples agora,
não sendo industrializado, não tendo desenvolvido as tecnologias, fazer isso. E é muito fácil ser um político cínico e dizer que não dá pra fazer nada, que a gente vai tentar conciliar os interesses das Big Techs com os interesses do povo. É complicada a situação. Vai demorar muito e é difícil. E daí, no meio que tu tá desenvolvendo, é capaz de elegerem a porra de um governo proto-fascista de novo, e daí eles começarem a privatizar os trecos, fuder tudo. Enfim, no governo social-democrata eles já privatizam as coisas. Mas enfim, muito trabalho pela frente, pessoal. E o Estado nada pode fazer? Poderia, caso seus gestores não estivessem subordinados à doutrina neoliberal. Assim como em um loop computacional, em uma repetição infindável, o neoliberalismo reforça o colonialismo digital e nega às sociedades o direito à invenção e ao desenvolvimento tecnológico. Este livro traz a reflexão indispensável para descolonizar nosso pensamento e rompermos com essa condição. Legal. Então, ó, fica a recomendação do livro aqui de novo, pessoal. O nome do livro é Colonialismo Digital. Mas enfim, pessoal, gostaram?